A minha sensação sobre o jogo de ontem foi mais positiva do que negativa. Mais positiva por causa da arquibancada, por causa da torcida. O time continua a mesma coisa do ano todo, com um ponto de evolução que eu tenho que reconhecer, que é a vontade. Eu venho reclamando desde o início do Campeonato Mineiro que esse time está preguiçoso. E eu até falava que esperava agora que vai começar a Copa do Brasil, as fases mais decisivas e a fase de grupos de Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu tinha essa esperança, assim. Na verdade, está confirmando, mas perdendo, né? Começou perdendo. Tá se confirmando essa minha expectativa. É de tipo, o campeonato estadual não exige muito esforço desses caras e psicologicamente também, os caras não conseguem dar tanto valor ao estadual a ponto de mostrar raça. Mas essa era o que mais me incomodava nesse time até agora. E ontem, contra o Vasco, teve sim uma evolução nesse aspecto, de mostrar mais vontade, mostrar que queria virar, totalmente ineficiente, mas teve. E aí o que eu falo que foi positivo, a minha sensação depois do jogo, foi só por causa da torcida. O Kudê reclamou lá contra o Libertad, que a torcida estava vaiando os jogadores do próprio time e tal, e me parece que a torcida falou, tá bom, Kudê, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. Quer apoio? Vai ter apoio. E teve apoio até o final. Até o final. Tem uns momentos que a gente que é atleticano já sabe. Fala assim, velho, hoje não sai gol de jeito nenhum. Pode jogar mais 70 minutos que não sai gol. Eu tive essa sensação a partir dos 35 minutos do segundo tempo, mais ou menos, quando os jogadores do Vasco começaram a cair, começaram a simular contusão, teve uma hora lá, caiu 2 de uma vez dentro da área. Aí nesse momento, você sabe, você joga pelada, joga bola, você fala assim, tem esse momento que o time conversa entre si e fala, gente, acabou o jogo, acabou, não acontece mais nada, acabou o jogo. E o Vasco fez isso claramente a partir dos 35 minutos do segundo tempo, e aí eu já desanimei. E nesse momento eu entenderia que a torcida começasse a ficar mais puta já e parasse de cantar, começasse a cantar cobrando. Não aconteceu. Isso foi fantástico. Mais do que os 3 pontos que a gente recupera, dá para recuperar, é a primeira rodada. Mais do que os 3 pontos, eu fiquei satisfeito com a postura da torcida. É isso. E a postura da torcida é uma parada histórica, não é sobre o jogo ou sobre o campeonato. É uma parada de história que me preocupa ver que nós estamos perdendo, eu sempre falo sobre isso aqui. E quando eu vejo que essa torcida ainda existe, que a gente ainda consegue fazer isso, eu fiquei muito aliviado. Ponto. O ponto super positivo do jogo ontem, para mim, foi a postura da torcida que apoiou o tempo todo com o Atlético perdendo a partir dos 10 minutos. 10 minutos já estava 2-0 pro Vasco. E foda-se, a torcida cantou o jogo todo até o final sem parar de apoiar o time. Isso é fantástico. Ponto. Parabéns, obrigado torcida, eu não estava lá, mas obrigado por me dar essa esperança de novo. A torcida do Galo é a mesma, não morreu. Tem uns momentos chatos, a gente discute entre si e tal, mas tudo bem. A gente não perdeu a nossa essência. Isso é sensacional. Eu valorizo demais isso, muito mais que 3 pontos. Vamos falar do jogo, do Kudê, do time. O time, a ideia do Kudê, o time tem algumas coisas a pontuar, a comentar, e aí eu pretendo fazer esses pós-jogo, não imediatamente, não profissionalmente, é só vir aqui depois quando der. Vai ter jogo que eu vou estar bêbado, não vou gravar, e aí eu vou gravar no dia seguinte, se não tiver passado do time do jogo, enfim. Eu quero fazer isso. Então, sobre o time eu vou falando, evoluindo nas ideias e no entendimento, e exatamente isso é um problema, porque eu não entendo o que o Kudê quer com esses 2 atacantes centralizados ali, Hulk e Paulinho, sem nenhum atacante aberto. E aí eu tenho, assim, quando eu vejo que o time está repetindo essa formação, aí eu deduzo, bom, o Kudê tem uma ideia de jogo. Tem. Não posso falar que não tem uma ideia de jogo.
apesar de não estar funcionando. Esse é o fato, não está funcionando. Mas ele tem uma ideia de jogo porque ele repete essa formação, independente do Hulk estar, do Paulinho e tal, ele repete isso. E aí, o que eu penso? Vai chegar um dia que eu vou entender essa ideia de jogo dele e vou falar, ah, é isso que ele quer fazer. Mas tem que dar certo para você entender que é isso que ele quer fazer. Mas não deu certo ainda. Por que não deu certo? Porque o Atlético ainda não jogou com um time que viesse para cima. O Atlético não jogou com um time que não respeitasse. De falar assim, foda-se se é o Atlético, foda-se se é no Mineirão, eu vou para dentro desse time. Não aconteceu. Talvez o Diniz faça isso com o Fluminense, um Flamengo, um Palmeiras, São Paulo, sei lá, algum time que não respeite o Atlético, fala assim, ah, e daí? É o Atlético e eu vou para dentro e foda-se. Isso não aconteceu ainda. Então fica o Hulk e o Paulinho enterrado dentro de duas linhas de defesa e que eles não pegam a bola com algum espaço para fazer alguma coisa. E aí, ou eles pegam já para finalizar e perdem, ou eles pegam tendo que tirar a bola de 2, 3 caras que estão em cima deles. E não está funcionando. Ou seja, passou da minha impressão de que ele tem uma ideia para uma impressão de que ele está insistindo em algo que não funciona. Se o Atlético é, desde o início do ano, um dos favoritos para tudo, para Mineiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil, Brasileiro, e o Cudê tem que pensar que a maioria dos times vão vir aqui fechados, querendo pegar o Atlético em contra-ataque, como o Vasco fez. O Vasco saiu com 2 bolas paradas, 10 minutos de jogo, 2-0 e pronto. Deixou o Galo jogar e ficou ali segurando. Essa é a maioria, que vai ser a postura da maioria dos times que vão vir aqui jogar. Então o Cudê tem essa ideia e ele não entendeu que na prática isso não vai acontecer, ele não vai ter espaço para fazer o que provavelmente ele tem em mente com 2 atacantes fechados. E aí no segundo tempo ele sempre faz isso, no segundo tempo ele vai lá e coloca 2 caras abertos e começa a cruzar a bola no ataque. Ou seja, o ataque com 2 caras abertos é o plano B. Me parece que ele não treina essa opção. E aí tá muito errado, porque a maioria dos caras vão exigir, a maioria dos times vai exigir que tenha 2 atacantes abertos, mas não é só para ficar cruzando bola na área igual aconteceu ontem, 200 bolas na área. E ele falou na coletiva, você tem que analisar mais. Não, não é, velho. Foi isso mesmo, o cara perguntou e foi isso mesmo. Então, qual a minha conclusão até o momento? É difícil concluir, porque é o primeiro jogo do campeonato e pouco tempo de trabalho, é sim pouco tempo de trabalho, mas até o momento o que eu tenho de impressão do Cudê é que ele só treina uma formação com 2 atacantes centralizados e que nunca vai ter espaço para jogar. O plano B é uma coisa que ele não treina. O plano B é finalmente abrir os atacantes, colocar 2 atacantes pela ponta, mas aí é cruzar na área. Não tem treino para isso. Isso está muito errado, é decepcionante, porque eu sou um baba-ovo de treinadores europeus e argentinos, e quando eu tenho essa especula, né, no Atlético, um treinador argentino que tenha passagem pela Europa, eu fico animado, eu fico com uma expectativa altíssima, porque eu tenho na minha mente essa ideia de que o futebol do Brasil é pouco tático, é muito treinador paizão, treinador gente boa, de administrar grupo e tal, pouco tático. E o futebol argentino é tático, o futebol europeu é mega tático. Então, quando o futebol argentino gera um treinador que tem mercado na Europa, e esse treinador é especulado no Atlético, eu quero muito que venha. É o caso do Cudê. Só que aí quando ele chega na coletiva e fala, não tem explicação. Porra, não tem explicação eu tô tentando passar pano aqui pro time, tô tentando, sabe, ser positivo e tal. Aí eu posso falar, ó, beleza, tá tudo bem, o time tá bem, não sei por que o time perdeu.
Eu posso falar isso. Ele não, ele tem que ter explicação. Ele não é o treinador, não é a função dele pensar o jogo, não é a função dele pegar os números, dar uma analisada e falar, a explicação está aqui. A gente tomou gol de vacilo, mas por outro lado a gente não consegue entrar na defesa dos adversários. É isso que está acontecendo e ele não pode falar que não tem explicação, como ele fez na coletiva. Ele ficou super valorizando a posse de bola, a quantidade de finalização, que foi pouca, tá? Não foi muito, não. O goleiro do Vasco pegou na bola nos acréscimos do segundo tempo. E aí ele valoriza isso e fala, foi um acaso. O Atlético perdeu por um azar. A gente pode falar isso. O torcedor, passador de pano, pode falar, foi um azar. Nós perdemos, mas demos azar. Mereceu e não ganhou. A gente pode falar isso. O treinador precisa explicar o que aconteceu. Ele precisa falar, é tipo você ir no consultório e o médico falar, nossa, que azar, hein, bicho? Você adoeceu. Não, ele tem que explicar que sua célula pegou, o seu órgão enfraqueceu e aí abriu espaço para um vírus. E ele tem que explicar tecnicamente. É isso. O treinador não pode falar, pô, que pena, a gente atacou tanto, a gente mereceu tanto e não veio o resultado. Ele não pode fazer isso. Esse é o problema do Kudê, até o momento. Essa minha sensação, ele já viu que o Atlético só vai jogar contra a retranca, predominantemente, vai jogar contra a retranca e 2 atacantes enterrados dentro de 2 linhas não vai funcionar. E aí ele tá até abrindo a cabeça para a eficiência do ataque com 2 jogadores abertos. Mas aí quando ele usa essa estratégia é só para cruzamento, bola chuveirada na área, e aí não adianta também. Aí ele tem que treinar o plano B. O plano B é, a ideia dele não funcionou, ele vai para o plano B treinado. Ele precisa saber disso. E aí vem todo o resto, vem a falta de criação no meio, já que a bola está sendo cruzada na área, porque não tem uma jogada por dentro. A jogada por dentro é essencial, já que ele quer jogar com 2 atacantes centralizados, ele tinha que ter uma jogada. Se chegasse na área 200 bolas e os atacantes não finalizassem, aí tudo bem, eu ia falar, é finalização, mas não acontece. Então tem muita coisa errada na visão do Kudê. Só que é o primeiro jogo do Brasileiro, é o começo da temporada de verdade. Eu vou esperar um pouquinho mais. Vão comentando aí ao longo do campeonato. Por fim, jogadores de base. O Atlético tem um problema crônico na base. É exatamente o que está acontecendo com o Isaac. O problema da base do Atlético é o profissional. É o profissional quem revela. Essa frase já me criou muito problema no passado, de gente falar, você está defendendo André Figueiredo. Não, é uma frase que ele falou e que eu concordo. Quem revela é o profissional. Se o moleque veio lá, tem uns meninos do Atlético que estão famosinhos, eu conheço esses meninos, vi jogaram no time do meu menino, jogaram junto com o meu menino durante alguns tempos. E aí a gente vê esses meninos crescendo. Eu estou tendo essa experiência de ver esses meninos crescendo. 10, 11, 12, 13. Ah, o menino é fenômeno, craque. Sempre acontece isso. Sempre tem esse menino no Atlético. Quando chega no profissional, é foguete molhado. Não é foguete molhado. É porque o Atlético não sabe lançar jogador. Olha o que está acontecendo com o Isaac. Vou falar do Rubensão. O que está acontecendo com o Isaac? O Isaac, ele está servindo, se eu fosse pai do Isaac ou empresário do Isaac, eu faria exatamente o que o empresário do Savinho fez. Velho, tira do galo rápido, vai queimar. O Atlético sempre fez isso. O que está acontecendo com o Isaac? O Isaac está servindo para o Kudê, que falou merda na coletiva, que não pode falar mais. Você vê que ontem ele não falou de elenco. Então ele não pode mais tocar nesse assunto publicamente. Então ele fala, beleza, eu não posso falar não, mas toma aqui um jogador de base para você ver que eu preciso de atacante. É isso que o Isaac está servindo, é para isso que o Isaac está servindo. Porque ele é bom, dá para você saber que ele se posiciona bem, ele aparece, mas ele tá nervoso como qualquer moleque estreando no profissional. Você tem que admitir que esse menino vai errar uns domínios de bola, você tem que admitir que esse menino vai driblar na hora que não deve driblar, vai dar passe na hora que não deve, que deveria
driblar, você tem que entender que ele está nervoso e que é um momento pontual na carreira dele. O Endrick está vendido lá para o Real Madrid e teve esse momento. Foi colocado em jogos resolvidos, com o Palmeiras campeão, sem responsabilidade nenhuma. É só para errar mesmo. Ó, começa errando aí, começa aí tranquilo. Tem um time campeão de jogador pica, de jogador grande, para sabe, te dar uma assistência. A responsa não é sua. É isso que tem que acontecer com qualquer jogador subindo pro profissional. Não é pegar o menino e falar, eu não tenho atacante. Se vira aí, menino. Não é isso que é um lançamento de jogador. E o Atlético sempre fez isso. O Atlético sempre colocou os meninos da base para resolver o problema. Você tem um Hulk no time, você fala, velho, entra sem responsabilidade. O jogo está 3-0. Você pode errar, pode matar a bola na canela, pode pedir bola e perder bola. O Hulk tá lá. É o Hulk que tá lá, velho, tranquilão. Paulinho tá lá, já jogou na Europa. O time vai te dar retaguarda, sabe? O time vai suprir o seu nervosismo, a sua inexperiência. É esse o momento de lançar jogador. Não é quando eu preciso de atacante, me dá esse menino da base aqui que eu vou mostrar para a diretoria, para a torcida, para a imprensa que eu não tenho atacante. O Atlético está fazendo exatamente isso com o Isaac, é o que sempre fez. O problema do Atlético não é captação, não é treinamento de base, não é método de escolinha, não é. O problema do Atlético é que quando chega no profissional, se queima o moleque. O moleque não tem um tempo para se adaptar, para pegar a manha. Tô dando exemplo do Endrick. O Endrick é tratado como craque. Ele teve esse tempo no Palmeiras, está tendo esse tempo no Palmeiras, essa é a segunda temporada dele já no profissional. O Isaac não. O Isaac estreou em jogo de Libertadores e agora já está jogando Série A como a única opção de ataque. Pensa nisso quando você for queimar um jogador de base, falar que é foguete molhado, falar tira daí, já vi que é ruim. Olha o Rubens. O Rubens ontem estava nervoso, estava errando tudo e o treinador deixou ele o jogo quase todo. É a mesma coisa, mas o Rubens já tem uma experiência maior, a gente já viu que sabe jogar. O problema é que ele está sempre improvisado na lateral. Também é uma sacanagem. Isso é um problema crônico do Atlético. Está acontecendo nesse momento. E eu não vou queimar os jogadores, porque eu vejo esses meninos crescendo, são bons de bola, e quem tem a responsabilidade de revelar, a palavra diz, olha, é mostrar para o mundo, olha o que eu tenho aqui, olha o jogador que eu tenho aqui. Quem revela é o profissional. E olha o que estão fazendo com o Isaac. Vocês não somem não, e grande abraço.